Boa noite, igreja. Nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, para buscar o Senhor Deus, para adorar o seu nome e para sermos edificados pela sua presença e pela sua graça. Oremos. Nosso Deus, damos graças pelo dia que nos concedesse, pelos livramentos, ó Deus, que nos trouxeram até o dia de hoje, pela vida, pela saúde, pelo bem, pelo perdão em Cristo Jesus. E nós confessamos na Tua presença, Senhor, que temos pecado por palavras, pensamentos, atos. Senhor, não com orgulho, nem com arrogância declaramos isso na Tua presença, mas como humilhação de nossa parte, ao reconhecer que somos pecadores, mas resgatados em Cristo, e por causa dele pedimos, perdoa a nossa vida e nos ajude a termos uma vida espiritual melhor, mais elevada e mais próximos de Ti. Guarda a nossa vida, Senhor, e nos abençoa. E permite, Senhor Deus, que nesse tempo sejamos edificados, protegidos, abençoados pelo Senhor. E que Tu sejas servido de edificar a nossa vida, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto Te buscamos. Fala conosco, nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria meditar com vocês hoje sobre um tema curioso, sobre sonolência espiritual. Nós vamos ler, para isso, três trechos da palavra de Deus. O primeiro é 1 Coríntios 16, versos 13 e 14, que Paulo diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Eu quero enfatizar aqui o sede vigilantes. Vigilância quer dizer estar acordado, atento, prestando atenção, ativo. O outro é Mateus 25, de 1 a 13. É a parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 13, Jesus diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, tolas, e 5 prudentes, sábias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O trecho de Coríntios, sede vigilantes. A parábola, as noivas, as virgens dormiram. Umas nécias, outras sábias, outras prudentes. E 1 Tessalonicenses 5:6. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. E Paulo diz: Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Todas estas questões dizem respeito à vida espiritual. Viva, ativa, viva, ou viva e ativa, ou então sonolenta e inativa. Existem essas duas possibilidades. E eu quero pensar com vocês sobre esse assunto, porque a questão da dormência espiritual, ela fica mais clara para os tempos do fim. Jesus está colocando aqui que o dia, ninguém sabe o dia da volta de Cristo, o dia final, a conclusão da história da Terra, a conclusão da história da Igreja, tudo isso tem a ver com o fim. Mas não é privilégio só do fim, né? Mas, pensando no fim, nos nossos dias, a humanidade, de modo geral, está bastante desapercebida.
E, ao meu ver, a igreja está imitando um pouco a humanidade geral. A humanidade geral quer dizer mundo, o povo que não liga muito para Deus, o povo que não acredita em Deus, o povo que prefere dizer e declarar-se ateu. Essas pessoas assim. E a igreja está muito parecida com essa sociedade. Você não vê muita distinção entre a sociedade geral, diferente da igreja, ou a igreja é diferente. Normalmente é muito parecido. Por quê? Tem acontecido muito o fenômeno da igreja nominal. Ela se chama igreja, ela se diz igreja, mas às vezes ela não parece muito com igreja. Ela não tem um comportamento muito apostólico, muito cristão, muito de acordo com aquilo que Jesus ensinou no Evangelho. Então, a igreja dos nossos dias tem muita cara de igreja nominal, que tem nome de que vive, mas é morta, na expressão da Bíblia, né? Então nós precisamos ser atentos com isso, para que nós, como indivíduos, alertados pela própria palavra de Deus, não sejamos tomados pela sonolência. E sonolência quer dizer o momento que você desativa sua mente, sua capacidade de trabalhar, sua capacidade de produzir, de pensar, de fazer qualquer coisa e fica 100% inativo. Você só está vivo. Ou se estiver mais ou menos sonolento, quer dizer, está menos ativo, está bastante incapacitado. Espiritualmente eu estou aplicando. Então, nós precisamos tomar cuidado com esta questão. E saber também que em outros tempos, em outras épocas do povo de Deus, houve sonolência espiritual, houve inatividade espiritual. E o que eu quero mostrar com essa meditação é que a sonolência espiritual pode acontecer em qualquer tempo e pode vitimar qualquer pessoa, qualquer igreja de qualquer tempo, tá? Nós podemos ver, por exemplo, que a Bíblia relata que o povo de Deus atravessou, às vezes, sonolência coletiva. Todo o povo de Deus ficou em grande sonolência. Nós vemos isso, por exemplo, no tempo de Moisés. Então, eu vou chamar os maus exemplos que aconteceram no tempo de Moisés de sonolência espiritual. Por exemplo, Moisés nasceu num tempo de uma sonolência espiritual terrível. Israel estava estabelecido no Egito, né? Foi com Jacó, a família de Jacó, e ficou lá por 400 anos, virou um povo, né? Virou um povo, mas esse povo meio que adotou o estilo de vida egípcio, adotou a religião egípcia, porque muitos adoravam os deuses egípcios, e deram uma esquecida no nome do povo de Deus, no nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés nasceu nesse tempo em que as questões espirituais de Deus estavam adormecidas, o povo estava adormecido, fazendo outras coisas, crendo em outros deuses. Então, era complicado para Moisés fazer o trabalho dele quando Deus que tinha chamado Moisés estava esquecido no coração do povo. E o povo estava numa escravidão difícil, estava tudo complicado. Naquele tempo, o povo de Israel, no Egito, pensava assim: melhor carne, cebola e alho com escravidão do que a tal da liberdade que esse Moisés fala, mas a gente não confia nele. Não se sabe bem de onde ele veio e para onde ele vai. Então era complicado, né? Era coisa difícil. Sonolência espiritual do povo de Deus. Sonolência não quer dizer morte absoluta. Quer dizer sonolência e inatividade em relação a Deus, atividade em relação ao mundo e em relação às trevas. Essa que é a sonolência espiritual, que eu estou chamando aqui e mostrando para você, para que nós sejamos edificados pensando sobre essas coisas. E veja só que coisa curiosa. Enquanto no Egito, sonolência espiritual. Quando Moisés conseguiu com aqueles grandes sinais e a mão de Deus trouxe todo mundo e foi pro deserto, aquela sonolência espiritual se tornou um espírito avesso a Deus, uma ideia contra Deus, uma ideia de descrença em Deus, uma ideia de desconfiança em tudo que Deus falasse. Por mais que Deus tivesse feito milagres, o que ele falava enquanto estavam no deserto era descrido, desconsiderado. E Moisés era chamado de esse Moisés. Entenderam? A sonolência vai afastando cada vez mais de Deus. Então, o tempo de Moisés foi um tempo de sonolência espiritual. Passa um pouco, nós vamos chegar no tempo dos juízes. Os tempos dos juízes também foram períodos de sonolência espiritual. Já na terra, né, já como nação, é um povo, uma etnia, um estado, né, e uma nação, tem terra.
Eles têm a sua terra agora. Nesse tempo, eles permaneceram em ampla sonolência. Eles estavam como que cegos espiritualmente. Eles não viam o mandamento, eles não conseguiam entender a palavra de Deus. Eles ficaram avessos a estas coisas. E eles olhavam para as situações, e o livro de Juízes diz exatamente isso, que cada um fazia o que achava reto. Era subjetivo, o que ele pensava ele fazia, o que ele achava ele fazia, mas eu acho que assim é melhor. E fazia, contra a palavra de Deus, além da vontade de Deus, não queria saber o que Deus pensava, não importava. Parecia que não era importante para eles, parecia que Deus nem existia, era uma opção. E esse tempo foi muito difícil, cada um fazia o que achava reto. E tinha que levantar lá de vez em quando, Deus levantar um juiz para que o juiz fizesse um esparramote na situação lá e com pulso firme como o de Deus para conseguir um tempinho melhor. Mas rapidamente isso desandava, era um tempo de sonolência espiritual. Vamos pular agora todo o resto da história do Velho Testamento e vamos chegar na igreja depois de Cristo, com os apóstolos e um pouco depois. Também houve muita sonolência ali. Essa igreja andou um pouco no Novo Testamento, mas logo assim, no último livro da Bíblia, escrito por um apóstolo, Jesus Cristo manda lá uma carta brigando com as igrejas, falando, vocês têm algumas virtudes, mas está cheio de defeito. Então Jesus reclamou que as igrejas estavam abandonando o primeiro amor, elas estavam na mornidão, elas adotavam doutrinas heréticas, práticas esquisitas. Era um negócio complicado. Sonolência espiritual, falta de vigilância com relação às coisas de Deus. E depois a coisa piorou, né? Os judeus perseguiram a igreja em Jerusalém, passado um tempo os romanos começaram a perseguir a igreja e a coisa foi ficando complicada. E ela suportou no segundo e terceiro século, mas no terceiro século, final do terceiro século, por ali, ela cedeu para o Império Romano. A igreja virou romana. Então a mornidão se tornou praticamente morte espiritual. O negócio foi complicando. A igreja da Europa dormiu profundamente. E enquanto a igreja da Europa dormiu profundamente no 4º, 5º, 6º século até o 15º século, até o século XV, de tempos em tempos se levantava pessoas corajosas, capazes de ver a verdade e de advertir o povo. Nós vemos em alguns períodos como Jerônimo de Savonarola, um italiano que pregava bem a palavra de Deus, o Ian Hus, que foi morto porque falou a verdade, Pedro Valdo, que foi expulso das cidades porque queria pregar o evangelho verdadeiro. Então eles foram silenciados pela morte ou silenciados pela perseguição. E a igreja dormindo esplendidamente. E ela foi sacudida depois de um modo mais generalizado, assim, mais pesadamente, quando no século XVI Deus levanta Lutero na Alemanha. Mas do mesmo jeito que naquele período Deus levantou Lutero na Alemanha, a história, quando estudada com mais proximidade, a gente vai ver que na Suíça, por exemplo, o mesmo fenômeno que aconteceu a Lutero aconteceu a Zwinglio. Ele sozinho descobriu a verdade e começou a pregar a verdade. Em vários outros lugares levantaram reformadores que a história não registrou como grandes bandeiras, como fez com Lutero. O mesmo esclarecimento espiritual, o mesmo acordar espiritual que aconteceu a Lutero, aconteceu a vários outros reformadores. E aí aconteceu a reforma. Então, a igreja sofre de sonolência espiritual de tempos em tempos. Isso pode acontecer em qualquer momento. E isso pode acontecer e nos vitimar agora. Especialmente nos últimos dias, todos cremos que estamos vivendo a última etapa histórica da Terra e com isso também da igreja na Terra. Jesus disse que nesse período tudo seria ruim, negativo, pouca fé, pouco amor, tudo estaria minguando, tudo estaria arruinado, as coisas espirituais. Até Jesus disse que quando ele voltar, será que ele encontraria fé na terra? Isso é para o nosso tempo, ou daqui para frente. Então pense. E uma das coisas que Jesus disse é que no dia da volta do noivo,
as virgens estariam dormindo. E isso é para nós. Por isso a minha ideia de pensar sobre essas coisas. Bom, pensando em nós, vamos meditar para entender se nós estamos sendo vítimas da sonolência espiritual. Será que estamos sendo vítimas da sonolência espiritual? Como ocorre a sonolência espiritual? Vamos pensar que haja uma igreja boa, viva, clara, vigilante, ativa, iluminada, acordada. Vamos imaginar isso, que a igreja deveria ser. E é possível que ela entre em sonolência? Claro. Como? Vamos pensar um pouco como. Acontece a sonolência quando os valores internos das pessoas crentes, ativas, acordadas, vigilantes, são corrompidos. Eles se deterioram, eles sofrem algum tipo de pressão, o comportamento está muito exagerado, e aí eles diminuem um pouco a vigilância. E normalmente esse processo acontece de maneira lenta. Quando as pessoas, os crentes bons, convertidos, ativos, vão se conformando em suas emoções, em seu intelecto, ao espírito do mundo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir. Emoções, maneira de sentir. Intelecto, maneira de pensar. E vai se conformando com o mundo, e vai gerando uma filosofia que não é mais a filosofia cristã. Não é mais aquilo que Cristo falou. Já é uma corruptela, já é uma coisa diferente. Né? Você mudou, você corrompeu, entendeu? E aí isso vai dominando a maneira de ser dos crentes e eles vão começar a parecer com o mundo. E eles vão se amoldando aos valores do mundo que são contrários a Deus. Quando você vê uma igreja, uma comunidade cristã, uns crentes, que tudo bem, transitam pelo mundo tranquilamente, não sofrem um tipo de perseguição, está tudo igual, e eles são muito parecidos com a sociedade que os rodeiam, talvez tenha acontecido esse processo. Vamos lembrar o que Paulo falou a respeito disso? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século quer dizer, este tempo que rodeia, que está no mundo que rodeia a igreja. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome a forma do mundo, você sabe disso. Então essa advertência foi dada porque esta conformação com o mundo é sempre possível. É sempre uma possibilidade. É só você dar uma cochilada. Dormência. Tá? Se você cochilar, você começa a parecer com o mundo. E aí vai entrar em dormência. A sonolência também pode acontecer quando esses valores que acabam sendo corrompidos, mudando, afeta o nível de compromisso do crente com o reino de Deus, com o reino dos céus. Como é que acontece isso? Eu estou considerando o que eu falei agora há pouco, né? A sonolência acontece quando os valores do reino dos céus, do reino de Deus, são corrompidos no interior do ser humano. Ele passa a parecer com o mundo. Quando ele passa a parecer com o mundo, isso se reflete que jeito? Se reflete na indisposição desse crente, dessa própria igreja, em fazer a obra do reino de Deus. Ele não gosta mais de oração, não gosta mais de Bíblia, não gosta mais dessas coisas, o evangelho para ele é uma coisa que talvez ele fique lá em algum momento, ele pensa sobre essas coisas, mas aquilo não é a vida dele debaixo do sol do meio-dia. Lá ele parece o mundo, entendeu? E aí é o que eu falei, se o processo começou naquela geração, antes ela era ativa, depois que corrompeu, depois que estragou, depois que degenerou, fica mais inativo, né? A força espiritual definha, ela diminui, o vigor desaparece. Então, a atividade, a realização no reino de Deus, na pregação do evangelho, na ajuda aos necessitados, na atenção aos sofredores, na levar a palavra curadora de Cristo, isso diminui. Então, este é o termômetro. Entrou em sonolência espiritual. Então, o povo de Deus pode começar assim a demonstrar uma certa fadiga, um cansaço, mas um cansaço assim, uma indisposição com as coisas do reino de Deus, e as coisas do reino de Deus começam a ser chamadas de canseira.
é desagradável, fadiga, né? Isso fadiga a gente, é um esforço inútil, desnecessário, não precisa tudo isso, para que tudo isso? Então, sonolência, está com sonolência e cansaço para as coisas de Deus, mas totalmente disposto e descansado para as coisas do mundo, para as coisas materiais, para as coisas das trevas. Entendem, meus irmãos? Agora, quando acontece esse fenômeno, o povo cede, pode acontecer que a pregação esteja boa e certa, mas o povo não quer ouvir. A igreja se nega a atender. A pregação pode estar certa. A voz de comando no exército durante a batalha pode estar correta, mas o exército não corresponde, o exército não obedece, o exército não avança. Né? O general dá a ordem para os oficiais de ataque para frente. A infantaria não vai. Onde ela está, ela fica. Está formada, mas ela não vai para frente. Entende as ilustrações que estou colocando para vocês? Por quê? Por causa da apatia. Apatia quer dizer falta de reação. Falta de um sentimento de reação, falta de alguma coisa que leve essas pessoas para frente. E nesse ambiente de apatia, nesse ambiente de sonolência espiritual, de falta de vigilância, o que acontece? Crescem as heresias. Né? Cresce aqueles que pregam mais para o lado do mundo, aqueles que pregam mais para o lado do ser humano em si, e não do reino de Deus. A coisa fica complicada. Vamos para frente então. Vamos ver alguns sintomas de sonolência que podem estar presentes na nossa vida. O objetivo, meus irmãos, é olhar para nós mesmos. É verificar como nós estamos, se estamos certos ou errados, no que estamos bem, no que estamos mal. Vamos olhar para a nossa vida. Eu vou descrever alguns sintomas e você verifique se você está tendo esse sintoma de sonolência. O primeiro sintoma que eu quero avaliar aqui é a complacência com os valores do mundo. Bom, agora eu estou aplicando para nós, tá? Eu falei de modo geral até agora vamos aplicar para nós. Complacência com os valores do mundo. E eu não vou me debater muito, porque eu já expliquei isso. Eu só vou ler o que Paulo fala, por exemplo, em Efésios 5, 14 e 15. Ele diz, ele está citando um cântico, uma frase, e fala assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então, Paulo está dizendo para os Efésios que se alguém se perceber dormindo, a primeira coisa que tem que fazer é despertar, acordar, abrir os olhos, ativar a mente e depois ativar o corpo, levantar-se dentre os mortos, porque a sonolência é sinal de morte espiritual. Sonolência, morte espiritual, precisa acordar e levantar. Então, como é que você sabe que está dormindo? Porque o mundo é elogiado pela pessoa. Quem está dormindo espiritualmente com relação a Deus, está acordado em relação ao mundo e gosta do mundo. E é complacente. Ele olha para a Bíblia fala uma coisa, ele olha para o mundo está fazendo diferente. Aí olha para a Bíblia e responde, o que é que tem? Sabe essa frase, o que é que tem? Essa frase, o que é que tem acabado com os crentes do século XX para cá, da segunda metade do século XX para cá. Tem acabado com o crente, porque ele olha e diz, o que é que tem? Quando você fala essa frase, o que é que tem, você já jogou a Bíblia no chão, pisou, rasgou, jogou no chão, pisou e já andou muito, está muito longe dela. Não se faz essa pergunta, o que é que tem. Quando você faz isso, você já desprezou Deus e Cristo há muito tempo. Então, cuidado. Complacência com os valores do mundo é sonolência, é morte espiritual. Como é que você pode ser complacente com os valores do mundo? Quando você não se importa muito com os valores morais e você imita a sociedade. Para você a sociedade está bem, está certa. Você aceita aquele argumento de que hoje os tempos são outros, hoje os tempos são modernos, a Bíblia é arcaica. Então, quando você aceita essa ideia, então os valores morais ficam para trás, os valores
morais são os mandamentos da palavra de Deus, os valores espirituais são os requerimentos, né, que Deus quer do povo dele como súdito do reino, também fica para trás. E você vai achando que a sociedade está boa. Então vai havendo uma moralidade frouxa. Pode quase tudo, né? Como crente você segura lá uma coisinha ou outra, mas normalmente pode quase tudo. Agora, vamos ver a diferença? Efésios 5, de 8 a 13. Paulo fala assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, não tem essa história de o que é que tem. Olha lá, trevas foi o seu passado, trevas foi o meu passado, agora é luz. Então precisa haver compromisso com a luz. Precisa estar acordado para com a luz. Precisa estar vigilante e debaixo da luz. E aí Paulo adverte, a partir do verso 11, né? Efésios 5 a 11 agora. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então quer dizer que a obra das trevas não dá fruto? Não dá fruto para Deus, não dá fruto para a luz, ela dá fruto para trevas, ela dá fruto para a morte, ela frutifica para o inferno, ela frutifica para a perdição. Ela é poderosa para isso. O que Paulo está dizendo é que ela não dá fruto para a salvação. Ela não dá fruto para a luz. Releio. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não é olhar para o mundo e dizer, o que é que tem? Pode não. Reprovar, é para dizer, está errado. 5:12. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, meus irmãos, nós não podemos dormir, né? Curiosamente, dormir a gente dorme no escuro, né? A gente apaga a luz para dormir, né? A gente dorme de noite e apaga a luz. Obras das trevas. Então, quem está dormindo está ativo para obras das trevas. Isso no sentido espiritual. No sentido físico, material, sim. O sol saiu, se levanta, acorda, abre os olhos, vai cuidar de trabalhar, ser produtivo. Durante a noite, apaga a luz, descansar, dormir, porque assim Deus fez o dia e a noite para a gente. No sentido espiritual, obras das trevas, sonolência. Sonolência em relação a Deus. Mas nós precisamos estar acordados, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te vivificará. Nós precisamos estar debaixo da luz, tá? Mais sintomas de sonolência. A igreja cristã estará em grande sonolência quando os crentes, os membros da igreja, começam a priorizar os sonhos pessoais. Está tão em moda hoje falar, corre atrás dos teus sonhos, não desista dos teus sonhos. Né? Parece que assim, você veio para a Terra para se realizar, para fazer os seus sonhos acontecerem. Parece que é só isso que importa. Então, quando a sonolência toma conta de uma pessoa, ela deixa os valores do reino dos céus. Então, ela para com as palavras de Jesus, ela desiste dos mandamentos de Jesus, o estilo de vida apostólico, aquilo é romance. Romance a gente não vive na realidade, né? Então as pessoas começam a entender isso como romance. E começam a se ocupar dos seus sonhos pessoais, as suas realizações. E hoje tem especialista para ensinar você a seguir os teus sonhos, né? Siga os teus sonhos. As mensagenzinhas crentes, meio cristãs, só isso. Não desiste do teu sonho, não desiste do teu sonho. E os crentes estão embarcando nisso. Não desiste do teu sonho. O que vale é o teu sonho. Então, quando você está priorizando o teu sonho e se realizar pessoalmente, você está exatamente indo contra o que Jesus disse, que ele espera daquele que vai para o céu. O que vai para o céu não prioriza sonho. Prioriza os valores do reino de Deus e o estilo de vida do reino de Deus. Tá certo? Então, esse é um dos sintomas, priorizar sonhos. E depois, uma outra coisa que pode ser percebida é a falta de crescimento espiritual. Parou de crescer espiritualmente, vai ter propósitos baixos, propósitos somente para a terra. Né? Os sonhos. Além dos sonhos,
valores supérfluos, questões supérfluas, só para satisfazer o ego. Por quê? Porque não tem valores elevados, não cresceu espiritualmente. É preciso ter estas coisas, né? Aí o que não cresce espiritualmente, ele começa a menosprezar as grandes questões bíblicas, que é justiça. Justiça é cumprimento dos mandamentos em relação a si mesmo. A misericórdia, a sua ação em relação àquele que precisa de você ao seu lado, o seu próximo. E a verdade de Deus. Ler a palavra de Deus com a intenção de entender o que ele quer, o que ele pensa, qual é a verdade e cumpri-la. Esses valores são abandonados por quem não cresce espiritualmente. É a semelhança do fariseu. O fariseu era extremamente religioso, mas ele coava um mosquito, ele brigava por questões pequenas, e nas questões mais importantes, ele comia um camelo. Não tinha importância, era meio invertido a situação. Então nós precisamos crescer espiritualmente para não ser pessoas desse tipo de abandonar os valores de Deus e ficar com os valores seus, a sua carne. Então, com isso, eu vou aqui para o final, vou aqui para a aplicação. Então, atualmente tem acontecido muita busca por satisfação pessoal, realizar-se. E tem que tomar cuidado, nós não podemos abandonar totalmente o esforço em relação a si, mas ele não pode ser o alvo da nossa vida. Tem acontecido também muito esforço pelos gostos pessoais, né? O que eu quero, o que eu gosto, como eu gosto, às vezes até pecado, mas tem havido muito esforço por isso. Então, esses alvos particulares, individualizados, acabam vindo em primeiro lugar. E às vezes eles podem ser até contrários à palavra de Deus. E isto, meus irmãos, é sintoma de sonolência espiritual. É talvez até sintoma de morte